Olá, bom dia, sejam bem-vindos a mais um Agenda IDS. Eu sou Patrícia Porto, coordenadora acadêmica do Instituto Kahneman Simson. O Agenda IDS é um evento que aborda tópicos importantes sobre propriedade intelectual, direito e tecnologia, sempre convidando especialistas no assunto para compartilhar suas experiências. E aqueles que perderem o evento ao vivo poderão acessar o conteúdo gravado, que será disponibilizado no site do IDS. No Agenda IDS de hoje, vamos falar sobre expansão de franquias, incluindo suas perspectivas e atualidades no Brasil e na Europa, com foco em Portugal. E para debater essa temática, convidamos profissionais de referência em suas áreas de atuação. Moderando a mesa, temos hoje conosco Cândida Ribeiro Café. Bem-vinda, Cândida. Obrigada. Cândida é advogada, sócia do Kahneman Simonsen e conselheira do IDS. Pós-graduada em Direito de Propriedade Intelectual da PUC-Rio, com mais de 26 anos de experiência em franquias. Cândida também é especialista em Direito Tributário e Societário e de Mercados de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas. Foi presidente e atualmente é conselheira da LES Brasil e é co-coordenadora da Comissão de Transferência e Tecnologia da BPI. E já passando a palavra para a Cândida, que vai nos apresentar os nossos palestrantes de hoje, José Cavaleiro Machado e Bruno Lúcio de Souza, a quem desde já dou as boas-vindas, e para que inicie os debates. Cândida, a palavra é sua. Gente, bom dia. É um prazer estar aqui hoje para a gente falar sobre expansão de franquias, um tema sempre atual e interessante, que sempre interessa muito franqueadores brasileiros e também nós, advogados, né? Conhecer um pouquinho da legislação de outros países, de Portugal, da União Europeia, de uma maneira geral, até para comparar um pouco como é com o Brasil e fazer as analogias, sabendo o que está acontecendo ao redor do mundo. E a gente tem hoje o privilégio de contar com dois palestrantes super especiais, Dr. José Cavaleiro Machado. Ele é advogado português, especializado em franquias e em direito comercial. Ele tem mais de 30 anos de experiência, é diretor jurídico do World Franchise Council, da Federação Ibero-Americana de Franchising e da Associação Portuguesa de Franchising. Além disso, ele também é assessor jurídico de Portugal na European Franchise Federation. O Cavaleiro vai estar dando para a gente todo um panorama de como é a legislação portuguesa para franqueadores brasileiros se instalarem em Portugal e como funciona o mercado português, dando também um panorama um pouco de União Europeia. E em seguida, a gente vai ter outro palestrante super especial, que é o Bruno Lúcio de Souza. Ele é gerente jurídico da BF, lidera o departamento jurídico e conduz iniciativas junto ao poder público, implementando também programas de compliance e LGPD. Ele é pós-graduado em gestão de negócios e franquias e em direito digital, inovação e ética nos negócios. O Bruno vai passar para a gente uma série de dados, né? A ABF, a Associação Brasileira de Franchising, faz pesquisas periódicas e coleta uma série de dados muito importantes do setor, muito relevantes, que são extremamente úteis para a gente analisar o mercado brasileiro. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao Cavaleiro e em seguida a gente passa para o Bruno. Cavaleiro, obrigada, muito obrigada aos dois palestrantes por estarem aqui e disponibilizarem um pouquinho do tempo de vocês para a gente estar fazendo hoje esse webinar. Ok, obrigado, Cândida. Bom dia a todos. Já perceberam? Sou português, vou falar português de Portugal. Infelizmente, não estamos ao vivo e com uma plateia presente, onde eu possa perceber as vossas caras de espanto quando não percebem alguma coisa que eu vou dizer, algum termo ou outro. Mas depois poderei esclarecer, não entender, mas eu julgo que vamos entender. Eu não vou usar assim uma terminologia também assim muito técnica, para ser mais fácil entender. A minha abordagem, a minha apresentação, que é bem mais fácil, nós temos aqui, eu tenho cerca de 30 minutos, aqui, vamos agora, aqui está ela, opa, e vamos lá. Eu vou abordar o franchising na União Europeia e em Portugal, dando-lhe aqui um enquadramento jurídico. E
Basicamente, em cerca de 30 minutos, vamos falar aqui do que é a estrutura legislativa da União Europeia, para vos dar um enquadramento de como é que aquilo funciona na União Europeia. A União Europeia não é uma federação, é uma união de países com soberania mitigada em alguns pontos, ok? Há uma soberania partilhada em alguns pontos. Portanto, nem tudo é homogéneo, mas há uma grande parte legislativa, nomeadamente em matéria de direito da concorrência, tudo que tenha a ver com a parte económica, que é transversal a todos os países. Daí que eu vou ter aqui mais tempo na parte da União Europeia, também para vos dar a perspectiva de tanto faz irem para Portugal, Espanha, França, Alemanha e Itália, porque vão encontrar o mesmo não é exatamente o mesmo sistema jurídico, mas vai ser muito semelhante, ok? E a orientação para o franchising. A minha perspectiva vai ser dar e chamar a atenção dos aspectos que vão chocar com o que são os vossos hábitos de franquia e legislativos aqui no Brasil. E quando vão para a Europa, para Portugal, têm algumas surpresas, podem ser desagradáveis. Importa entender aqui o que é a União Europeia, dentro da Europa, não é a Europa toda, e eu quero chamar a atenção aqueles 3 países, 4 a branco. Aquele no meio da Europa a branco é a Suíça e, nomeadamente, por exemplo, relativamente ao registro de marcas, tenho muitas empresas que, quando pedem a marca europeia, que é fantástico, eu peço o registro de uma marca e ela fica registada nos 27 países da União Europeia, em cerca de 4 a 6 meses. A Suíça não faz parte. E muitas marcas esquecem-se disso, que para a Suíça tem que fazer um registro próprio disso. Portanto, tenham bem atenção. Islândia, Noruega, Reino Unido e Suíça estão fora deste âmbito. Na União Europeia, o que é que nós temos aqui? Andei para trás e aqui para a frente. Ora bem, o poder legislativo ele é partilhado. O que é que nós temos? Temos o Parlamento Europeu, que aprova as leis, estamos a ver ali a foto da Metsola, mas depois temos o Conselho Europeu, que também aprova leis. Estamos a ver ali o Presidente do Conselho Europeu, que é o português António Costa. O Parlamento Europeu são deputados que são eleitos em eleições na Europa por cada país, e cada país elege um determinado número de deputados para o Parlamento Europeu, portanto é a representação direta do povo. O Conselho Europeu são os chefes de Estado e Governo, ou seja, é quem tem poder de decisão. Em Portugal não é o Presidente da República que está lá, é o Primeiro-Ministro. Em Espanha não é o Rei, é o Primeiro-Ministro. Em França já é um poder partilhado, já é o Macron, portanto o Presidente da República. Enfim, de acordo com o sistema jurídico de cada país. O Conselho Europeu, portanto, não posso dizer que seja o órgão máximo, mas a definição de estratégias e tratados é definido pelo Conselho Europeu. E é ele que também emana determinadas normas. E o Conselho Europeu também pode ser temático, nomeadamente na economia, finanças, ou que seja, determinadas áreas. Reúnem-se os ministros de toda a União Europeia para tomarem determinadas decisões. E qual é o outro organismo que falta? A Comissão Europeia. A Comissão Europeia é quem propõe a legislação, mas é também quem fiscaliza a aplicação e o cumprimento da legislação e como é feita. E na hora de aplicar multas, sancionar os incumpridores, os Estados é ela que aplica as multas. Aquelas multas milionárias que já ouviram à Apple, à Google e a outras mais. Depois temos o Poder Judicial. E como é que ele se reparte? Nós temos o Tribunal de Justiça da União Europeia, é o órgão máximo, é um juiz por cada Estado-membro, os 11 advogados gerais é uma espécie de procuradores, está no Luxemburgo.
Ele trata dos recursos do Tribunal Geral, o reenvio prejudicial, que é quando os tribunais nacionais têm dúvidas sobre a aplicação das normas do direito da União, ações por incumprimento, ações de anulação, pareceres sobre tratados. Num tribunal abaixo, que é o Tribunal Geral, já é 2 juízes por Estado-membro, e este é onde os cidadãos, empresas, recorrem contra atos das instituições da União Europeia, ações de responsabilidade e litígios em que a União é parte. Depois vêm, então, os tribunais nacionais. Os tribunais nacionais vão aplicar diretamente o direito da União Europeia, garantem a primazia do direito da União Europeia sobre o direito nacional e têm o dever de enviar as tais questões de interpretação do direito da União Europeia. E isto aqui é muito frequente em termos, em caso do franchising, sobre algumas normas que se aplicam ou não aplicam. Temos agora 2 instrumentos, e isto é importante entender, legislativos. Temos o regulamento e temos a diretiva. O que é uma e a outra e em que é que se distinguem? O regulamento é um diploma que se aplica diretamente a todos os Estados, sem necessidade de ir ao jornal oficial de cada país ou sem necessidade de ele ser transposto. Portanto, sai no Jornal Oficial da União Europeia e é de aplicação direta e imediata nos Estados. A diretiva é diferente. A diretiva são orientações obrigatórias que impõem aos Estados a adoção de medidas legislativas. Portanto, ele diz é preciso legislar sobre uma determinada matéria e as regras com que tem que legislar são estas. Mas depois cabe a cada Estado aplicar e criar ele próprio a legislação sobre essa matéria. E tenho a dizer que os cidadãos, porque isto é dado um prazo para o Estado o fazer, se o Estado não cumpre, não faz essa legislação, os cidadãos apresentam queixa à Comissão Europeia e a Comissão Europeia aplica uma multa ao Estado por não ter cumprido, não ter feito. E isso depois pode ter implicações porque lá está o direito da União, todos os cidadãos têm direito a ter essas decisões. Eu vou-vos dar agora um exemplo do que é que nós temos aqui como uma diretiva, e é a diretiva mais importante e que não podem ir para a Europa franchizar sem terem em conta isto. E isto vai ser um choque para vocês. Esta diretiva é sobre o contrato de agência. Na Europa é impensável não ter presente a lei do contrato de agência. Esta diretiva, que é de 1986, esta diretiva impôs a cada Estado-membro ter que criar uma lei sobre o contrato de agência. E o contrato de agência é considerado a mãe de todos os contratos de distribuição. É aqui que vamos encontrar, por analogia, sempre que estamos a falar de franquia, disposições que não estejam no contrato, vamos ter que ir buscá-las e os tribunais vão buscá-las à lei do contrato de agência. Cada país tem regras diferentes, ela não é exatamente igual, mas tem tudo a ver muito semelhante. Por exemplo, diferenças onde nós encontramos a compensação pela obrigação de não concorrência pós-contratual. O contrato de agência em Portugal tem uma norma específica sobre isto, Espanha não tem. Indemnização de clientela. Todos os países que eu conheço na Europa, a norma específica sobre a indemnização de clientela. E sobre a resolução do contrato também existem normas específicas. Portanto, irem para a Europa, não só Portugal, tem que ter em conta estas regras e o que é que o contrato de agência em cada país diz. O exemplo do regulamento que é aplicável ao franchising e que tem que ter em conta, há um regulamento, eles existem, houve 4 no total até hoje,
os regulamentos da União Europeia têm um período de duração de 10 anos, ao fim de 10 anos eles têm que ser revistos, portanto tem que ser feita uma avaliação do regulamento. O primeiro regulamento foi em 88, foi pouco tempo depois do chamado caso Pronúpcia, que é o histórico e o pilar quando se fala de franchising. Era um regulamento específico sobre o contrato, ou sobre o franchising em si, não propriamente sobre o contrato e regras. Ao fim de 10 anos acharam que não se justificava ter um regulamento específico para o franchising e criaram e passaram a criar então um regulamento que se aplica aos contratos de distribuição, exceto o setor automóvel. A questão do setor automóvel é tratada num regulamento à parte. Estes regulamentos, portanto, de 99, depois 2010 e atualmente, o que está em vigor, este 2022-720, que é de 10 de maio. E há de ser sobre este regulamento que eu vou me debruçar mais, porque este é um regulamento que é, como digo, aplicação direta e, portanto, todos os países da Europa ele é igual e aplicam-se as mesmas regras. E então, este regulamento eu chamo-lhe um porto de abrigo das restrições legais da concorrência. As normas da concorrência do mercado único são muito fortes na Europa. Tudo o que sejam restrições à liberdade de contratar são vistas à lupa. E a regra é não pode haver restrições. A regra é a liberdade quase total. Mas entende-se, e o franchising é uma exceção, e entende-se as vantagens do sistema de franquia na economia, e por isso foram criadas determinadas regras que permitem às empresas de franchising irem ao abrigo deste regulamento e poderem impor determinadas regras que, de outra forma, eram tidas como anticoncorrenciais. Mas têm que entrar neste porto de abrigo, e para isso têm que ter uma cota de mercado até 30%, portanto, não é grandes empresas, não estão abrangidas. Não pode haver imposição de preços mínimos, isto é muito, muito importante, e tem que haver aquilo que chamamos a liberdade de vendas passivas. O que é que entendemos por vendas passivas? São vendas que eu não influenciei diretamente o cliente, eu não fui atrás do cliente, eu não fiz publicidade. É o cliente que passou à porta da minha loja e entrou, e eu vendo. Okay? Eu não lhe posso pôr restrições para dizer, não, você não mora aqui, você é de outro bairro, eu não lhe posso vender assim, tem que ir ao outro. São matérias muito delicadas e que se tem que ter em conta esta questão das vendas passivas. O regulamento tem em conta estes aspectos. Preços são recomendados, eu posso recomendar os preços, eu posso impor um teto de preço, dizer não podes vender acima de, mas quando eu digo isto, o franqueado tem que ter uma margem adequada para o seu negócio, para poder vender, para poder ganhar dinheiro. Portanto, temos que ter em conta, porque senão eu vou entrar aqui com outros problemas de abuso de posição dominante, por aí fora. Depois, a obrigação de compras. Aqui o contrato tem que explicar muito bem se as compras são exclusivas ou não. Se eu posso fazer as compras do que quer que seja. É evidente. Se eu estiver a falar de uma marca única, vou falar a marca Benetton, Lacoste, enfim, que seja Adidas, que é só aquela marca, a regra é óbvia. Só pode comprar aquela marca naquela loja, não pode ter outros produtos. Mas isto tem que estar claro no contrato. Porque eu tenho que ver se estou no limite até aos 80% das compras, eu posso obrigar. Se eu deixar uma margem de 20% ao franqueado para ele comprar o que quiser, tudo bem. Se eu ultrapasso este limite, cuidado, lá vamos nós com a lupa e perceber se estamos ou não estamos aqui a impor demais estas regras anticoncorrenciais. Por outro lado, estas regras da não concorrência, que, como é óbvio, também são essenciais ao franchising. Nós temos aqui
é pacífica, não concorrência durante a execução do contrato. Aquela que já não é tão pacífica é a não concorrência depois do contrato terminar. E o que é que nós temos aqui e a regra que se aplica? E aqui é um bocado diferente do que é que o contrato de agência diz. A regra é um ano, até um ano depois do contrato terminar, portanto, não vão para lá com cláusulas a dizer que são 5 anos, por aí fora, 2, 3. O limite é um ano. Só nas instalações onde a franquia se desenvolvia, esta foi uma das questões que o Tribunal de Justiça foi chamado a explicar, porque o regulamento fala em território, e o que é que se entendia por território, e o Tribunal veio dizer o que se entende, e a norma é a instalação essencial de primazia onde a franquia se desenvolvia. Portanto, o que significa, se o franqueado mudar para outra rua, outras instalações, já não fica abrangido pela obrigação de não concorrência. A ideia é que não haja a caracterização, ou seja, que ele não se aproveite quando termina o contrato naquelas instalações, porque a clientela estava habituada a ir àquela loja e via aquela marca. E ele só muda lá umas coisas e continua com a marca. E é isso que se pretende evitar. Mas mais importante é que esta obrigação de concorrência pós-contratual tem que estar justificada para proteger o saber fazer. Se eu não tenho fundamento para isto, se não há know-how, se não há nada que eu possa dizer que exista um segredo de negócio, esta obrigação de concorrência cai. Tenho a dizer que em Portugal os tribunais superiores têm-se agarrado muito a esta questão da proteção do saber fazer e dizer se existe ou não existe saber fazer, se ele era substancial a ponto de ter que ser protegido, porque se não for, consideram a cláusula inválida. Portanto, isto é bem diferente. Desculpa te interromper, queria só em relação a essa questão da não concorrência, fazer um comentário aqui, porque a gente vê que é algo muito diferente de como a legislação brasileira lida com a obrigação de não concorrência. É isso aí. Aqui no Brasil, a gente tem prazos, às vezes, mais longos, né? Às vezes dentro do município, onde estava instalada a unidade franqueada, ou num determinado raio de atuação ali do franqueado. Então, o conceito em Portugal é bem mais restrito para a validade dessa cláusula, né? Na Europa. Na Europa. Toda a Europa. Uau! Então, assim, basicamente, vocês permitem vocês permitem, não, vocês proíbem, né? A legislação ampara uma cláusula que proíba a virada de bandeira, né? Que no mesmo local, no dia seguinte, o franqueado vá lá e bote outra marca e passe a operar com uma outra bandeira. Mas não é permitido isso mais a longo prazo. Como é que funciona, por exemplo, se for. Ok, entendi que em tese a cláusula só pode ser nas instalações, mas se for, sei lá, um raio de menos de 100 metros, uma coisa muito perto que o ex-franqueado, né, rescindiu ali naquele local, existia uma cláusula de não concorrência, de acordo com a legislação europeia, só poderia ter validade ali nas próprias instalações onde estava a unidade franqueada, e se esse ex-franqueado abre uma unidade, sei lá, a 50 metros, não tem problema algum? Como é que funciona? Por força do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, ele pode. Ele pode e não tem nada que se faça aí, E não mesmo pode, que e não esteja tem. aplicando as mesmas informações confidenciais. Exatamente. Isso aí, calma, aí entramos noutra. Isso é outro assunto. Aí entra na não concorrência. Tudo bem, mas tem saída, entendi. Ele não pode utilizar um know-how se houve informações, se ele copia a mesma coisa, ele aí está a entrar em crime, inclusive. Porque aí está-se a apropriar, aí estamos a entrar em direito de propriedade industrial e intelectual. Aí é outro cenário, entende? Portanto, e acontece, se eu chego, mudo só o pinto de outra cor, arranjo outra loja com outras cores, mas eu estou a utilizar o mesmo sistema, vou apanhar e apanho os mesmos manuais, inclusive. Calma, aí já não, isso não é concorrência, isso aí é concorrência desleal.
Tá ótimo. Entende? Maravilha. Tem saída. É Portanto, isso que eu queria a entender. norma, a norma está. Eu posso, se eu tinha, por exemplo, uma imobiliária, ok, eu posso mudar para uma imobiliária concorrente ou criar a minha própria imobiliária, desde que não seja naquelas instalações. Obriga-me, fisicamente, eu tenho que sair dali. Não posso Perfeito. Isso ficar tem lá uso dos naquelas direitos de instalações. propriedade industrial do franqueador, senão você entra na seara de concorrência desleal. Entendido. Claro, claro, Tá claro. ótimo. A Obrigada. concorrência Desculpa interromper. desleal, a concorrência desleal tem um tratamento que é forte e que pode ser crime, não é? Como é Com óbvio, certeza, nesse mesmo no entendimento. Brasil. Pronto. Tá ótimo. Confidencialidade, porque o segredo, a confidencialidade, o próprio regulamento diz não tem limite de tempo. É, é até o segredo passar a ser público. Enquanto não é público, eu estou obrigado ao segredo. Portanto, essa condição mantém-se. Ok? Perfeito. E eu vi que tem uma pergunta aqui no chat. É, a, o Ângelo perguntou o seguinte: disse que não ficou claro que se chamou de cota máxima de 30%. Ele pediu para explicar um pouquinho melhor. O que é do. Cota máxima de 30%. Oh, a cota máxima é 30%. Eu já vou falar há um manual. Este regulamento tem um manual de instruções. O regulamento tem 11 artigos e tem um manual de instruções com cerca de 300 parágrafos para explicar os 11 artigos. Ok? A cota dos 30% é preciso, há uma regra para saber como é que eu calculo os 30%, mas 30% do mercado relevante é muito. Portanto, vamos lá, eu vou dar aqui um exemplo. Se estivermos a falar de restauração rápida, hambúrgueres, a McDonald's detém mais 30%, só que o mercado não é o mercado de hambúrgueres, o mercado é de alimentação, ok? Portanto, a McDonald's é a que nós chamamos de restauração rápida, uh, mas não tem uma cota de mercado, não sei quanto, nem 10, nem o que seja, porque estamos a ter que contar com tudo o que são restaurantes. Isso é que é. Eu tenho que saber qual é o mercado e qual é a minha cota de mercado. Se a minha cota de mercado relevante daqueles produtos que eu distribuo e vendo for igual ou superior a 30%, então eu não posso beneficiar das regras deste regulamento. Já tenho que ir à Comissão Europeia e pedir uma isenção especial e negociar isso. Entende? Portanto, os 30% é o 30% da cota de mercado, mas é preciso entender o que é esse mercado. Ok? Não é só. Pronto, se estivermos a falar imobiliárias, então eu tinha que ter uma cota de mercado de imobiliárias de 30%. Não tens, é muito segmentado. Portanto, se estivermos a falar de café, mas de café, cafés, cafetarias, ou estamos a falar da café, venda de propriamente o café, entende? Estas nuances depois têm que ser entendidas. Ok? Outro aspecto muito importante e diferente é porque é que os contratos na Europa vão ter uma duração, vão encontrar os contratos de franquia de 5 anos. Ok? Porque não tem a ver o regulamento impõe um limite de 5 anos, não é a duração do contrato de franquia, não quer saber isso, é sim a duração das obrigações de não concorrência. As obrigações de não concorrência não podem durar mais do que 5 anos. Ora, se eu tenho um contrato e esse contrato lá dentro tem obrigações de não concorrência, eu não vou fazer um contrato que tem duração mais tempo para umas coisas e só 5 para outra. Resultado, toda a gente, o que é que fez? Todo mundo reduz o contrato para os 5 anos, para esse limite. Isto causa aqui algum problema, em alguns negócios, que é a primeira questão. E 5 anos chegam para amortizar o investimento? É uma questão crítica que colocamos. E quando é renovação automática? O regulamento anterior, de certa forma, proibia a renovação automática porque considerava que uma renovação automática era como se o contrato tivesse um prazo indefinido.
E se o prazo era indefinido, era como se ultrapassasse os 5 anos e não era permitido. Daí que até 22 íamos encontrar que os contratos de franquia não tinham renovação automática. Tinham que ser feitos novos contratos sempre. Este regulamento retirou essa cláusula e a Comissão Europeia, naquele manual de instruções, veio dizer que a renovação automática deve ser admitida desde que seja dado um prazo ao franqueado, aqui o caso, para poder se desvincular, denunciar o contrato. Se assim for, a renovação automática pode ser feita. Tenho-vos a dar agora aqui aquilo que vamos considerar como a grande exceção que existe a esta regra dos 5 anos. O contrato já pode ter uma duração superior a 5 anos se as instalações onde o franqueado exerce a sua atividade forem da propriedade ou da titularidade do franchisador. Se isso acontecer, já não há limite temporal. Vocês de certeza pensem qual é o franqueador aí no mundo que é ele praticamente sempre o dono ou o titular das instalações. Como é óbvio, toda a gente vai pensar em quem? A McDonald's. Portanto, esta exceção é o lobbying dessa marca na União Europeia que criou essa exceção para permitir ela manter os contratos, porque os contratos de franquia da McDonald's são, regra, 20 anos. Mas é ela que tem o suporte das instalações. Portanto, temos aqui uma exceção a essa regra. Temos que ir andando rápido. O regulamento, portanto, temos que ter aqui a história da restrição de vendas passivas. Eu não posso pôr limitações territoriais a dizer que tu não podes vender a um ou outro se o cliente vem bater à minha porta. E a outra que é muita cautela, e é aqui, isto são as grandes novidades nos contratos de franchising, que têm que ter a questão de liberdade de vendas pela internet. Isto tem que estar previsto. Eu não posso impedir que um franqueado faça vendas pela internet. Agora, temos que ser criativos. Como é que eu vou impedir isso? O franqueador é que é o dono da marca. Portanto, as restrições relativamente ao uso da marca têm que estar muito bem definidas, para eu não ver o meu franqueado a vender os meus produtos na internet sem eu ter nenhum controle sobre isso. Portanto, isto são áreas novas deste regulamento que têm a ter em conta, e isto em grande parte porquê? Porque a Comissão Europeia entende que as vendas pela internet são vendas passivas e não vendas ativas, a não ser que seja o spam, que eu esteja a mandar e-mails, isso aí já é venda ativa. Mas se é o cliente que anda na net e vai à minha página e faz compras, isso é considerado uma venda passiva. Como eu sei que vão ficar com o registro, esta comunicação da Comissão Europeia é tal que ajuda a interpretar e a ler o regulamento 720, ok? Estes são os parágrafos, como eu digo, são mais de 300, onde tem a temática relacionada com o franchising e, portanto, que serão importantes vocês terem em conta isso. Quanto aos países, eu vou passar muito rapidamente. Países com legislação, temos a Itália. Atenção, a Itália é, na Europa, o único país que a lei é mesmo sobre o contrato e o regime jurídico do contrato de franchising. Não é só sobre as condições pré-contratuais, ok? Portanto, esta lei vai muito mais além e certamente será exemplo no futuro, apesar de a lei já tem mais de 20 anos. O outro país é a Espanha. A Espanha, a lei e o decreto regulamentar, no fundo, é questões pré-contratuais, é sobre a COF, vamos chamar assim diretamente, e entendem. Em Espanha tem que se entregar a COF, a Itália também. O outro país é a França.
França já há muito tempo é no Código de Comércio. Atenção, não é especificamente sobre o franchising, é sobre todos os contratos, também a questão da COF. Também encontramos aqui essa obrigação. E na Europa, o outro país é a Bélgica. Neste momento de legislação, é a mesma coisa, disposição. Todos estes países, diferentemente do Brasil, que impõe 10 dias entre a COF e a assinatura do contrato, em média, estes países são entre 20 a 30 dias, ok? Para se assinar, ok? Vamos entrar então rapidamente em Portugal, porque o tempo já está passando, e eu quero-vos então dar aqui os aspectos mais importantes. Os primeiros, isso é tudo muito semelhante, Portugal, Brasil, princípio da liberdade contratual, isto é igual, o que é que nós temos aqui? E a liberdade é a liberdade, mas calma lá, o Estado tem que vir defender. E aqui sim existe alguma diferença com o Brasil. Esta questão de entre o forte e o fraco é a liberdade que escraviza e é a lei que liberta, quer dizer que é o Estado que vem em socorro da parte mais fraca para dar algumas regras e, portanto, liberdade contratual é sim, mas com limites. E limites são esses. Em Portugal temos que ver com a Constituição da República, o artigo 61 e o 18 que se aplica a todos, que tem a ver com a liberdade de iniciativa económica privada. E, portanto, esta liberdade contratual não pode chocar com esta liberdade de iniciativa económica, salvo nos casos em que ela esteja prevista na lei. Ou seja, temos que encontrar uma lei que preveja exceções a esta liberdade de iniciativa económica. E isso vamos encontrar no regulamento comunitário, que se aplica diretamente em Portugal, e na lei do contrato de agência. Depois, os outros princípios gerais de direito aqui, acho tudo muito semelhante ao Brasil, vão encontrar aqui estas regras, aqui os princípios jurídicos são iguais. O que é que temos que encontrar aqui como ponto? Um contrato de franquia tem que estar redigido, portanto, tem que estar por escrito. Porquê? Porque um contrato de franquia, se não tiver licença sobre o uso da marca, não é contrato de franquia. Contrato de franquia é uma licença sobre o uso da marca. Portanto, isso tem que estar por escrito. E porque tem obrigações de não concorrência. Se tem obrigações de não concorrência, as obrigações têm que ser por escrito. Por fim, temos aqui também a grande diferença. Em Portugal não há obrigação de entrega de COF, nem de qualquer disclosure document. O que existe a gente não tem COF, mas temos as cláusulas contratuais gerais. As informações pré-contratuais têm de ser entregues com um prazo adequado. A lei portuguesa não define qual é o prazo, portanto, cabe aos tribunais dizerem o que é que acham que seria um prazo adequado, mas tendo em conta aquilo que é habitualmente um contrato de franquia, normalmente assim, com muitas páginas, eu sempre que aconselho é entre 20 a 30 dias ser o prazo que se tenha que fazer. Portanto, é seguirem as regras que têm cá. E se levarem a COF para Portugal ou para a Europa, é muito bem-vinda. Façam. É uma vantagem competitiva que as empresas brasileiras têm em Portugal, é aparecerem com uma COF. É evidente que adaptada a português. Em termos de formalidades, em Portugal não há testemunhas para os contratos a assinar. O que existem é dois outros instrumentos notariais, que é o que chamamos o reconhecimento de assinatura e o termo de autenticação. O termo de autenticação é um instrumento mais formal e que confere uma característica de executibilidade do contrato, ou seja, determinadas cláusulas e obrigações eu posso executar sem ir para um processo declarativo. Portanto, importa ter muito em atenção aquilo que vamos escolher, porque pode haver algumas vantagens nesta situação. De outro aspecto, é quando estivermos a falar dos Masters Franchising. Aqui, muita atenção. É preciso averbar a licença do Master no registro. Senão, o contrato de franquia pode ser considerado de falta de objeto. Ou seja,
Se eu sou o master, eu tenho que ir ao registro onde a marca está registada e averbar a minha licença de master, ok? E está lá. E assim eu posso celebrar contratos de franchising, não é? Sub-franchising, porque eu tenho o meu registro feito. Se isso não está, a prova que me vão perguntar no contrato, mas qual é a tua legitimidade para fazeres contrato? Qual é a tua legitimidade quando estás a dar uma licença de franchise se não és o dono da marca? Portanto, atenção, isto já tem surgido nos tribunais e o caminho depois bate. E é um processo de um custo. Informações pré-contratuais, contrato de adesão. Por muito que isto custe na ABF, eu sei o que lutam aqui e que dizem que o contrato de franquia não é contrato de adesão, em Portugal, esqueçam, é contrato de adesão e é a lei que o diz. E eu não vejo problema nisso. As cláusulas contratuais gerais, que no fundo define logo o número 2 do artigo 1º, que é um contrato de adesão. A jurisprudência e a doutrina aceitam isto pacificamente e veem dessa forma. Eu tenho a cumprir com determinadas regras, ok? Que o tenho que fazer, nomeadamente o prazo de comunicação, o dever de informação. Tudo o resto encaixa. É evidente que há cláusulas, lá está, o que é que são prevalentes e não prevalentes. Eu negocio o contrato. O que importa ter e demonstrar é que houve a possibilidade de negociação do contrato, eu não estou obrigado a alterar as cláusulas, mas se eu dou um contrato e tenho que o demonstrar em tribunal, porque depois a responsabilidade é minha, franqueador, há aqui uma inversão do ónus da prova, quando um franqueado em tribunal vai alegar que ele não deu o contrato com tempo, não tive tempo para assinar. Inverte-se o ónus e é eu, franqueador, que tenho que provar e demonstrar que lhe dei o contrato com a antecedência que dei e que ele teve tempo e que lhe dei as explicações. Portanto, nós não temos a POF com aquelas regrazinhas todas e informações que tenho de dar, mas temos este regime e é um regime que temos que seguir muito atentamente. Depois, a duração do contrato, já aqui expliquei, aplica-se o que está no regulamento comunitário. A estipulação de preços, que é outra matéria, isto é evidente, vem por força do Tratado de Funcionamento da União Europeia e o regime jurídico da concorrência, portanto, preços, isto é tabu. Os clientes não entendem isto, porque um cliente vê uma rede de franchise e para ela, o que é que o cliente acha? É que o preço tem que ser igual em todas as unidades. E não é assim. Exatamente, a semana passada, a Comissão Europeia aplicou 156 milhões de euros de multa a 3 marcas de luxo. A Gucci, a Loewe e uma outra que agora não me recordo. 156 milhões. Porquê? Práticas anticoncorrenciais, porque impediam os seus retalhistas de praticarem os preços que quisessem de venda dos produtos. Por imposição de preço aos retalhistas. 156 milhões de euros de multa. As multas na União Europeia, quando vêm da Comissão, são pesadas. Elas são calculadas 10% do volume de faturação global da empresa ou das empresas conjugadas num ano. Por isso é que elas são sempre tão elevadas. A questão dos preços é tabu na Europa. Cuidado, porque mesmo que o contrato não diga isso e diga que pode utilizar, se eu tenho, por exemplo, é outro ponto, nós chamamos a máquina registradora, onde lançam o preço, não é, para registar o pagamento. Se o franqueado não pode alterar os preços na máquina, pode haver aí um indício de imposição de preços. Portanto, atenção, isto é matéria muito delicada, sendo que aquilo que se entende quando eu tenho uma cláusula de imposição de preço, essa cláusula é chamada uma cláusula negra de tal ordem que infeta todo o contrato de nulidade. Portanto, é preciso ter aqui muito cuidado com isso. Depois,
aqui o que é que temos? O contrato de agência, a relação da concorrência pós-contratual, e aqui a grande novidade, que não se aplica em todos os países da Europa. Portugal e Alemanha têm esta regra. O franqueado tem que ser compensado pela obrigação de não concorrência. Portanto, se ele tem que cumprir, eu tenho que lhe pagar por esse período em que ele não vai poder estar a trabalhar. É preciso, se vamos impor esta obrigação, temos que saber articulá-la, redigi-la muito bem e percebermos aqui as questões de compensação. Em Portugal, nos últimos 2, 3 anos, tem vindo, isto por causa de uma rede que começou a pôr, no caso eram agentes, a querer-lhes exigir a obrigação de não concorrência e começou a querer-lhes cobrar as multas que lá vinham, e os tribunais, o Supremo, sucessivamente diz que a cláusula é válida, a obrigação pode ser exigida, mas se não paga, não pode exigir o cumprimento. Portanto, esta é outra novidade que temos. Por último... Cavaleiro, a gente está com algumas perguntas aqui no chat, eu vou falar então rapidinho vamos. por conta do adiantado da hora, mas vamos lá. Eu só tenho mais um slide e termino. Não, tá ótimo, mas é porque o Fábio, não estou conseguindo ver o sobrenome dele, Fábio Marques, está colocando que não entende o que é contrato de agência. Eu queria só colocar aqui rapidinho para ele entender do ponto de vista de Brasil, e aí o Cavaleiro vai falar o conceito em Portugal, mas no Brasil o contrato de agência é aquele em que uma pessoa é investida de poderes para intermediar um determinado negócio, a venda de um produto ou de um serviço, e recebe uma comissão por essa venda. Tá? O Cavaleiro vai dar para a gente o conceito em Portugal. Vamos lá. Vamos lá, rapidamente. É o mesmo, basicamente. A agência é alguém que angaria cliente para aquilo que chamamos o principal e vai e recebe uma comissão por isso. É muito frequente, por exemplo, no retalho roupa, não é? Eu sou o distribuidor, sou o fabricante e contrato um agente e dou-lhe um determinado território e ele vai às lojas e anda a tentar, não é vender, angariar aquele cliente e fazer negócio, ok, com a minha marca para fazer as compras. E todas as encomendas, isto agora, depois há aqui nuances, ele tem poderes de representação para assinar e tudo mais. E todas as vendas que são feitas por intermédio dele, ele recebe uma comissão. E é daí que vem depois a chamada indemnização de clientela, que é quando o contrato termina, ele tem direito a receber uma percentagem se o negócio continuar. Ou seja, eu fui angariando clientela, o meu contrato acabou, mas o principal, o fabricante, continua a vender para aquelas pessoas mas fui eu que lhe arranjei o cliente. Então eu tenho direito a receber uma comissão. Isso é indenização de clientela. Eu sei que aqui no Brasil, e daquilo que eu estive a estudar, não é a agência que passou, não dão muita valorização, mas por isso é que eu chamo aqui a atenção, na Europa é ainda um ponto crucial e é um contrato muito utilizado. Tá ótimo, obrigada pelo esclarecimento. É basicamente o mesmo conceito aqui no Brasil também. Não, o que acontece é que aqui no Brasil a gente tem uma lei que é muito protetiva, porque tem quase uma proteção trabalhista ali daquele comerciante que ia de porta em porta vendendo produto. Então, tem um panorama jurídico completamente diferente do da franquia, em que as partes têm muito mais liberdade contratual. Né? Aqui no Brasil, basicamente, a gente tem a obrigação de entrega da circular de oferta de franquia, com todas aquelas informações que a lei exige, mas, de uma maneira geral, as partes são relativamente livres para estabelecer no contrato direitos e obrigações de cada uma. Né? Diferente do contrato de agência, em que a gente tem na lei até as hipóteses de rescisão por justa causa, só pode terminar por justa causa, limitações a prazo de duração do contrato de agência. Então, assim, é um contrato regulado de maneira diferente. Mas entendo aqui a analogia, porque são ambos contratos que estão no mesmo guarda-chuva, né, dos contratos de distribuição, e por isso até que a gente e sempre na tem Europa, a Europa é regra, é analogia direta com o contrato de agência. Se o contrato de franquia não prevê, onde é que vais buscar? À lei do contrato de agência.
E Perfeito. todos os países na Europa têm uma lei sobre o contrato de agência. Perfeito, maravilha. E uma outra pergunta antes da gente seguir, que colocaram aqui no chat, a Mariana Benza, lá do escritório, colocou: apesar de não haver obrigatoriedade de entrega da circular de oferta de franquia em Portugal, o franqueador que entrega ao candidato a franqueado um documento equivalente à circular de oferta, ele tem alguma vantagem em eventual disputa posterior com esse franqueado? Por exemplo, ele vai poder alegar que agiu com maior transparência, com boa fé. Exatamente. É por isso que eu digo que tragam esse instrumento. É Então um é bom bom hábito, levar, é mas uma não sei. recomendação, independentemente da É existência uma legal. vantagem competitiva. Você já a tem feita aqui. Está feita. Tem cada que está lá. Tá Com ótimo. isso estão a demonstrar e a comprovar, desde que tenham provas que entregaram no dia, em que dia é que entregaram, que ele a recebeu, portanto, estão a demonstrar tudo. Entendem? Portanto, é uma vantagem. Eu aprendi isto muito do Brasil aqui, levei isso para Portugal e tento com os meus clientes e crio, não te chamo circular de oferta de franquia, documento de informação, porque pronto, é a terminologia que utilizamos mais na Europa, mas que o utilizem. Há toda a vantagem nisso. E isso, como é óbvio, em tribunal vem demonstrar precisamente não só a minha boa-fé contratual, o princípio, a transparência, e que seja um contrato de adesão, mas eu prestei as informações. Perfeito. Podemos seguir, vamos lá. Então, o último, para terminar, impostos. Royalties. E quero chamar a atenção disto também. O que é que nós temos aqui? Os royalties dizem respeito única e exclusivamente a direitos de propriedade intelectual. É pelo uso da marca ou, eventualmente, pela assistência técnica que o tem. Os royalties em Portugal, e isto agora que estou a falar de Portugal, têm uma taxa de retenção na fonte que é de 25%. É um quarto da faturação. E é preciso ter, no cálculo de tesouraria, o franqueador tem que ter isto em conta. Ou seja, eu cobro, imagino, 100 euros de royalties, o franqueado vai reter 25%, retém 25 euros, e vai entregar, é o franqueado que vai depois entregar ao Estado no mês seguinte, esses 25 euros. E eu vou ficar com um crédito de 25 euros ao Estado por conta dos impostos que irei pagar desse ano, mas que faço as contas no ano seguinte. Ok? Problema, e grandes redes têm tido problemas, eu tenho deparado com isso. O Estado só vai fazer o acerto de contas no final do ano. Ou seja, em Portugal, nós fechamos o ano fiscal a 31 de dezembro, as empresas têm até 31 de março para aprovarem as contas da sociedade e têm normalmente até ao fim de maio, depois às vezes é prolongado aqui o prazo, fim de maio ao fim de junho, para entregarem a sua declaração de impostos ao Estado. Na declaração de impostos vai haver, eu tenho que pagar X de imposto, 100 mil ou o que seja, mas eu já adiantei ao Estado, por conta destas retenções na fonte, um determinado montante. E então o Estado faz o acerto de contas e diz, só desconta e só tens a pagar a diferença, ou há casos em que é o Estado que cobrou a mais, já cobrou demais, e então tem que devolver ao cidadão ou à empresa. O que é que acontece? Se o franqueado não entregou este dinheiro ao Estado, o Estado não o recebeu. A conta não bate certo. E o Estado o que faz, temos que esclarecer isto. E continua a reter o dinheiro, ou seja, e o franqueador continua sem o dinheiro no bolso, sem receber ou acertar, até que isto seja esclarecido. O que é que acontece? Se o franqueado não entregou, ele cometeu um crime de abuso de confiança fiscal. É crime. Ok? Mas até isso ser apurado, não é? Vai demorar o seu tempo. Portanto, aqui, lá está, dependendo dos montantes que estamos a falar, mas há os franqueadores já implementarem determinados sistemas de controlo para garantir que os seus franqueados pagam os seus impostos e entregam esta retenção na fonte, porque senão podem vir a ter problemas.
Depois, o que é que eu chamo a atenção? É a Convenção Dupla de Tributação entre Portugal e Brasil, que reduz esta retenção na fonte de 25% para até 15%, o que está é 15%. Ou seja, as empresas brasileiras, se querem beneficiar desta redução, têm que acionar esta convenção. Portanto, há aqui trâmites fiscais que têm que ser feitos, assim como a empresa de Portugal aqui no Brasil, é exatamente a mesma coisa, para fazer isto a sério. Para quê? Para não estar a pagar 25% em Portugal e depois ainda vai pagar mais 25%, ou o que seja, aqui no Brasil. E, portanto, depois tem que ser feito um ajuste. Ok, gente, e pronto, isto é muito rápido a correr, o tema é muito grande, vasto, mas pronto, estou ao dispor para ter dado assim uma panorâmica muito geral e chamar a atenção dos pontos que eu acho que são os mais críticos, entre Portugal e o Brasil. Cavaleiro, muitíssimo obrigada pela sua explanação tão detalhada, né? Super técnica, com uma série de informações certamente super úteis aqui para a gente. Queria fazer uma pergunta para você rápida antes de passar a palavra para o Bruno, que é o seguinte: presumo que não exista qualquer tipo de obrigatoriedade de registro do contrato de franquia, nem em INPI local, nem em Portugal, nem União Europeia, nenhum desses países da União Europeia, correto? Havia em Espanha, e não era do contrato, Espanha tinha o regime que era o registro do franqueador. Para exercer a atividade, em Espanha tinha que ser a um registro, uma coisa simples, e por regiões, e tinha que se fazer esse registro. Aquilo era tão burocrático que eles, ao fim de 10, 12 anos, há relativamente pouco tempo, disseram: Extinguiram esqueçam, essa não é necessidade. necessário mais o registro. Tá ótimo. Então, o franqueador brasileiro que quer conceder franquia em Portugal, enfim, na Itália, na Alemanha, em qualquer país da União Europeia, não precisa se preocupar com qualquer tipo de aprovação prévia do Não. contrato para remessa de royalties para o Brasil, nem nada disso. Nada, nada. É Perfeito. livre, é um mercado, estamos num mercado livre, económico, só tem é que respeitar as regras do país, como é óbvio, para ter isso em conta. Maravilha. Super obrigada, Cavaleiro. Eu vou agora passar a palavra para o Bruno, Nada. para a gente entrar no panorama de ABF de dados aqui de Brasil. Bom dia, Cândida, tudo bem? Bom dia, Bruno. Obrigada aí pela disponibilidade de estar aqui falando com a gente também. Eu que agradeço, é uma honra poder participar com vocês. Então, só um minutinho que eu vou compartilhar minha apresentação. Tá ótimo. Pessoal, antes de entrar um pouco nos dados do setor de franquias aqui no Brasil, eu queria fazer uma breve contextualização do sistema legal que rege o sistema, as franquias aqui no Brasil. As principais leis que elas estão atreladas ao sistema de franquias são, claro, a Lei 13.966 de 2019, que entrou em vigor em março de 2020. Nós temos também o Código Civil, a Lei de Propriedade Industrial, né, onde a gente vai poder pegar a regulamentação para registrar as marcas e onde o franqueador vai poder tirar as regras para poder proteger essa marca de usos indevidos. Regulamentamos também a concorrência desleal. E aí, Cândida, trazendo aqui uma continuação da pergunta que você fez para o Cavaleiro, sim, as regras de concorrência desleal aqui no Brasil e cláusulas de não concorrência, elas são mais flexíveis do que Muito mais, né? Portugal, mas eu tenho percebido que o movimento da jurisprudência ele tem proporcionalizado muito essas cláusulas, né? Hoje já não se aceita mais períodos muito extensos como 10, 8 anos, em território nacional, como proibindo o franqueado de exercer a mesma atividade. Mas um fato preocupante sobre essas cláusulas de não concorrência no Brasil é que o judiciário ele vinha anulando a cláusula por completo. Ele não modulava essa cláusula. Então, se eu tenho lá 10 anos, ele não reduzia o prazo para 5, para 3, para 2, ou não reduzia o território. Mas nós temos recebido já aqui algumas decisões, pelo menos o Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o tempo foi reduzido
e a região foi delimitada. Isso acho que é um avanço bem interessante. Mas só fazendo uma abordagem aqui da lei de franquias, ela traz elementos que caracterizam o sistema de franquias. A gente tem autorização para o uso de marcas e outros objetos de propriedade intelectual, a gente tem autorização para distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços, a gente tem o uso de sistemas para administração do negócio, desenvolvimento de sistemas que são detidos pela franqueadora e remuneração indireta e direta. A gente vai ver aqui royalties, taxas de franquia. Mas o que está muito ligado à expansão e que é trazido na nossa lei, que é a seleção do franqueado, né? Para ter uma expansão saudável aqui no Brasil, você tem que ter um cuidado muito grande para selecionar um perfil adequado de franqueado. Porque um franqueado sem o perfil, sem aderência à marca, pode ser que esse negócio não chegue até o final. E a nossa lei ela traz a obrigação de entrega de uma circular de oferta de franquia com inúmeros requisitos. A gente tem pelo menos aí uns 28 incisos no artigo 2º. Tem uma obrigatoriedade de respeitar pelo menos 10 dias, né, para que o franqueado possa analisar detidamente o negócio que ele quer ingressar. Existe aí o risco de não respeitar desse prazo, o contrato ser anulado com a devolução das quantias pagas pelo franqueado. Aí a jurisprudência está falando um pouco de, olha, não é simplesmente o descumprimento do prazo que vai gerar anulação do contrato, a gente tem aí a necessidade de prova de prejuízo para o franqueado por ele não ter analisado no tempo adequado. A COF, né, na visão da doutrina, ela é mais ou menos um disclosure, né? Ela vem tornar público o conteúdo do negócio. Ela está muito atrelada ao princípio da transparência. Ela foi criada para proteger as poupanças públicas, que, na verdade, são um somatório de todas as poupanças privadas. Tem aquele franqueado que juntou aquela poupança a vida inteira e a lei procurou trazer essa garantia mínima para que ele pudesse ter a consciência do negócio que ele quer ingressar. Então, fazendo essa introdução, eu queria começar aqui passando para vocês um pouco dos números do setor de franquias aqui no Brasil. Esses números nós conseguimos com uma pesquisa que é realizada trimestralmente entre os associados da ABF. São mais ou menos 400, 500 associados que respondem essa pesquisa trimestralmente. Então, aqui eu tenho um breve resumo do ano de 2024, que foi um ano muito positivo para o setor de franquias. Nós fechamos o ano com 3.300 redes franqueadoras, das quais pelo menos 1.400 são associadas da BF. Essas 3.300 redes são representadas por mais de 197 mil operações, e que estão presentes em mais de 3.209 municípios no Brasil. Você pode ver a capilaridade do setor de franquias no Brasil, né? Alcança muitos municípios, acho que mais da metade dos municípios brasileiros. Essas redes, elas geram 1.718.000 empregos diretos. Se a gente for considerar os empregos indiretos, são cerca de pelo menos 5 milhões em 2024. E gera um faturamento de 273 bilhões anuais. Agora, passando para o ano de 2025, a gente tem aqui uma visão dos últimos 2 meses, né? Dos 12 meses anteriores. A gente já vê um aumento de 14,4% no faturamento com relação aos 12 meses anteriores. A gente vê esse faturamento subindo para 287 bilhões de reais. A gente vê uma singela redução aqui no número de redes, né? Vocês podem ver que tem aqui 3.272 redes, algumas poucas redes a menos que no ano passado, mas, em compensação, o número de operações ele aumentou para mais de 200 mil operações. Os empregos continuam na casa de 1.700.000, mas os empregos indiretos eles aumentaram para cerca de 6 milhões.
E o mais importante dizer que o que revela uma característica importantíssima do sistema de franquias, como um sistema que é formador de empreendedores, é também uma grande porta de acesso para os jovens no mercado de trabalho. Porque de todas essas vagas geradas pelo sistema, quase 300 mil vagas de emprego são vagas de primeiro emprego dos jovens no mercado de trabalho. Isso traz um viés muito social para o sistema de franquias, porque é uma porta para formalização, gera, além de recolhimento de tributos, gera também a garantia social dos direitos trabalhistas de grande parte da população. Seguindo aqui, vamos entrar especificamente nesse segundo trimestre aqui de 2025. A gente pode perceber que houve um crescimento, um incremento no faturamento de 14,2% com relação a 2024. Só no segundo trimestre, o faturamento chegou a quase 70 bilhões de reais. É um valor muito relevante. Seguindo aqui, eu queria destacar para vocês os setores que mais se destacaram, pelo menos em faturamento, nesse segundo trimestre. A gente tem aqui o setor de alimentação, comercialização e distribuição de produtos, que teve uma variação de 44% em relação ao ano passado. Se chegou a 7 bilhões 758 milhões de reais, seguido pelo setor de entretenimento e lazer, com um aumento de 15,7%, e o setor de limpeza e de conservação. Mas por que esses setores se destacaram especificamente nesse segmento, nesse trimestre? A gente verificou aqui uma tendência de consumo de chocolates refinados com maior valor agregado. Aumentou o consumo da população desse tipo de produto. E é interessante também que as microfranquias foram muito importantes no incremento do faturamento desse segmento específico, porque os mercados autônomos também contribuíram para isso, além, é claro, da expansão das lojas de conveniência. E aí a gente vem aqui, em segundo lugar, nesse trimestre, o setor de entretenimento e lazer. Né? A gente viu que aumentou, já existia uma demanda reprimida desde a pandemia por entretenimento e lazer, e acho que o avanço da tecnologia ele também contribuiu para esse aumento de faturamento. Porque você pode ver aí um grande número de frequentadores dessas exposições imersivas e das experiências no shopping tem atraído cada vez mais consumidores para esse tipo de evento. E o setor de limpeza e conservação, que também ganhou destaque nesse trimestre, por conta, acho que, de mudanças de comportamento do povo brasileiro com relação à contratação de mão de obra para trabalhar em casa. O brasileiro tem preferido procurar franquias com autoatendimento. São aquelas franquias que oferecem alguns serviços de limpeza, de conservação. Isso trouxe muita força para esse segmento no segundo trimestre. Eu vou seguir. O faturamento do primeiro semestre no franchising nesse ano também revelou um aumento do faturamento. A gente teve aqui um aumento no semestre todo com relação ao primeiro semestre de 2024 de 11,6%. A gente vê o faturamento chegando a 135 bilhões, quase 136 bilhões de reais. O interessante é ver que já no primeiro semestre a gente teve uma mudança dos segmentos que se destacaram mais. Aqui a gente vê o setor de entretenimento e lazer sendo superado pelo setor de alimentação e food service em termos de crescimento, permanecendo alimentação e distribuição e limpeza e conservação como os mais relevantes para o setor de franquias. Eles tiveram um crescimento não só no faturamento, mas também no número de operações.
Agora a gente vai falar um pouco das operações, né? O setor ele experimentou um certo número de lojas, de pontos de venda encerrados, né? Mas a gente ainda tem um saldo positivo de 2,5% de operações, de crescimento, vamos dizer assim, em 2024 e 2,3% em 2025. Em termos de representatividade, nós temos aqui com destaque, tanto para faturamento quanto para número de unidades, a região Sudeste e a região Sul do Brasil. Essas duas somadas, elas têm quase a totalidade, quase 50% do território brasileiro. Pessoal, eu trouxe uma visão assim mais ampla do segmento. É claro que esses dados da BF contemplam ainda muitas outras informações. Nós quebramos isso por estado, não só por região, por todos os estados. Temos ainda outras variações, mas essas são as mais importantes hoje no segmento, são as mais gerais, que permitem que vocês tenham uma visão já razoável de como está a saúde do setor aqui no Brasil. Eu acho que é isso, pelo menos de dados é o que temos. Eu estou aqui aberto para perguntas. Bruno, super obrigada. Acho que é super válido a gente ver e bacana ver aí a punção, né? O potencial da área de franchising no Brasil, que não para de crescer, né? Ainda com crises recentes e tal. O fato é que o franchising tem um posicionamento sólido, né? E a gente consegue ver isso em números aí com a apresentação. É bacana a gente ver, Cândido, que nem mesmo a pandemia impediu o setor de franquias Pois de é, crescer. Mesmo nos exato. anos mais drásticos de pandemia, que foi 2020, o setor de franquias apresentou um crescimento. Exato, né? Muito bacana. E a gente vê sempre também que até numa situação em que questões de emprego, queda de muitas demissões e tal, muitas vezes o franchising acaba entrando como uma alternativa aí para esse profissional, às vezes mais gabaritado, que saiu do mercado de trabalho às vezes numa idade mais avançada e tal, e começa a querer empreender. Então é muito bacana ver que o franchising tem oportunidade de tudo que é lado, né? E continua super sólido e com crescimento expressivo no mercado brasileiro. É exatamente isso. A maior parte das pessoas que ingressam no setor de franquia são aquelas que deixaram o seu emprego de muitos anos, receberam uma boa rescisão, seguida daquelas pessoas que juntaram durante a vida toda seus ganhos para poder ter um pouco mais de independência, ter um pouco mais de autonomia para fazer o trabalho. E o setor de franquias é uma saída muito importante e valiosa para essas pessoas. Com certeza, muito bacana, obrigada. Não sei se querem. Ó, entrou outra pergunta do chat aqui, vamos lá. Deixa eu abrir. Temos dados de expansão de marcas brasileiras para a Europa ou exterior em geral? Há um crescimento nesse movimento? Qual segmento tem feito mais movimento de internacionalização? Olha, nós temos dados sim de marcas brasileiras. Eu peço desculpas para vocês que não ter trazido aqui, Imagino. mas nós temos aqui, por exemplo, marcas como a IG Piscinas, que estão presentes em muitos países, em muitas cidades. Temos marcas como Oakberry também, que estão presentes em muitos países, tem muitas operações. Casa e Construção tem expandido muito para o Paraguai, para a América do Sul. E é bom falar que a gente também tem o projeto, a BF tem uma parceria com a Apex, né, com um projeto franchise em Brasil, que apoia missões internacionais para levar marcas, para conhecer um pouco do mercado externo, conhecer um pouco das particularidades desse mercado e ajudar na expansão das marcas para o exterior. Tá ótimo, perfeito. Temos uma outra pergunta aqui do Alberto Ferreira. Ele pergunta, colocou que é inicialmente para o Cavaleiro, considerando que a lei portuguesa não traz obrigações específicas sobre a circular de oferta de franquia, a jurisprudência lusitana estabelecendo informações mínimas que devam ser fornecidas para um franqueado em Portugal, a lista de dados seria similar às obrigações brasileiras? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é se haveria exemplos práticos de disputas entre franqueado e franqueador brasileiro e português, respectivamente, decorrente de assimetrias das legislações.
Ok, então, como já disse, a COF em termos de as informações mínimas e que estão naquelas cláusulas contratuais gerais, é o princípio. Eu tenho que dar as informações, é o contrato de franquia, portanto, é a obrigação que eu tenho que lhe dar, é disponibilizar-lhe uma minuta do contrato com uma antecedência adequada. E tem que estar disponível para lhe prestar as informações e explicações que sejam dadas. É só isso. Não tenho obrigação, não tenho obrigação de mais nada, a não ser essa transparência. Não tem que dar dados fiscais, financeiros, embora digo-vos, em Portugal, por 5 euros apenas, eu tenho acesso às contas da sociedade. Ou seja, é fácil, a informação está disponibilizada na internet, esses canais existem. Portanto, hoje em dia não há justificação para alguém que se quer candidatar a uma franquia não fazer o seu trabalho de casa, ir averiguar e ir ver. Mas, para o que interessa, não tem que dar a listagem dos franqueados que existem, ou isso não há. Essa obrigação não há. Portanto, se o fizer, estou logo muito acima do que é uma exigência legal. Agora, quanto a questões de franqueados brasileiros e portugueses, ou que não tenho, há muitas questões, aliás, nomeadamente até como, infelizmente, algumas franquias brasileiras, enfim, não se estruturaram devidamente e depois, enfim, não se aguentam um ano, provavelmente. As que vão sólidas, com estrutura, com calma, enfim, com os contratos. Agora, permita-me dizer aqui uma coisa que choca-me. E relativamente a estas questões de assimetrias, e isso sim já aconteceu nos tribunais. Se eu brasileiro, se vou para a Europa, se for para a Espanha, para a França, a Inglaterra, para onde seja, eu vou traduzir o meu contrato. Eu não vou com o contrato em português do Brasil para a Espanha. Ninguém o lê. Portanto, eu tenho esse esforço e, como é óbvio, para o fazer vou ter que contratar um advogado. O que acontece maioritariamente é que eu vejo empresas brasileiras vão para Portugal e é português. E então não preciso traduzir o contrato. Logo, não adaptam o contrato aos usos e costumes de Portugal. E não é só uma questão de linguagem, é mesmo os usos que são habituais e aquilo que tem. E a maior parte das vezes nem contactam um advogado. Em Portugal há muitos brasileiros, muitos. São aí cerca de 700 mil, ok? Há um mercado de brasileiros para as empresas brasileiras em Portugal. É fácil. E aquilo que eu me tenho parado com alguns contratos é entre brasileiros. Empresa brasileira e o franqueado, que já é uma empresa portuguesa, mas o dono é brasileiro, e o contrato foi feito aqui em São Paulo, muitas vezes na feira de franchising, ou no Rio. Ou seja, e não o adaptam, e depois há conflitos porque o contrato é executado em Portugal e querem chamar os tribunais portugueses, os tribunais, mas há aqui uma cláusula que diz que o tribunal competente é em São Paulo, ou no Rio, ou no Brasil. Portanto, vão para lá discutir, nós aqui não discutimos nada. O problema surge é quando entra a autoridade da concorrência, que é uma autoridade que tem que fiscalizar as atividades das empresas, como outra que é a autoridade, que é uma inspeção das atividades económicas, que é a ASAI, e a polícia, nomeadamente anda muito quando é na alimentação, e detecta alguns incumprimentos, mas relativamente à legislação portuguesa e europeia. E aí vão sancionar, e às vezes vão sancionar logo o franqueado, e o franqueado depois diz, mas eu não tinha isto no manual, e quer sancionar o franqueador porque o franqueador não fez a adaptação correta do seu manual para as características e exigências em Portugal, nomeadamente, mais nos restaurantes, é eventualmente onde isto pode chegar mais. E, portanto, há estes choques, sim.
Mas o resto de obrigações não tem tanto a ver se é português, se é brasileiro ou que o ser, é pela falta de adaptação do contrato, ou falta de adaptação do sistema de franquia, portanto, que isso está antes do contrato, às regras e costumes da União Europeia e como é que as coisas se processam. Perfeito, Cavaleiro, super obrigada pela explicação. Acho que esse ponto que você tocou agora é crucial, né? Ainda que seja a mesma língua, ainda que a legislação de vocês não exija a entrega de uma circular de oferta de franquia especificamente, com determinadas informações, né? E que seja basicamente cumprir o ordenamento português ali e as normas europeias, fato é que existe uma necessidade de adaptação local, né? É importante ter um contato com um advogado local para ter certeza de que aquilo está cumprindo realmente todas as leis específicas do local e que está de acordo, né, com usos e costumes também. Então, assim, a gente vê que às vezes o cliente quer expandir, mas não quer fazer um investimento inicial que no futuro acaba cobrando mais caro quando isso não acontece. Então, não tenho dúvida de que essa sua colocação é imprescindível e super importante. Gente, acho que não temos mais nenhuma pergunta no chat, a gente já está adiantado na hora. Eu vou agradecer demais aos dois palestrantes super especiais que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada, Cavaleiro, muito obrigada, Bruno. Eu é que agradeço, foi uma honra. Imagina, acho que a gente teve uma discussão de altíssimo nível aqui e uma chance única de ter acesso a uma legislação europeia que a gente não lida todo dia, então é muito bacana para a gente saber como funciona lá fora também, além de todos esses dados que o Bruno disponibilizou da ABF aqui, mostrando como tá robusto, como é robusto, né, o sistema de franchising no Brasil. Gente, super obrigada aos participantes também, obrigada ao IDS, e vou encerrar por aqui. Obrigada, Cândida. Só para uma Obrigado. palavrinha final, queria agradecer a você, Cândida moderadora, ao Bruno, ao Cavaleiro, por essa aula que você nos proporciona, vocês nos proporcionaram hoje, e falar para a nossa audiência para seguir o IDS no nosso site, nas nossas mídias sociais, porque nós temos conteúdos interessantes como esse, está indo toda semana, eventos e webinários todos os meses. Então, fica o convite. Eu agradeço e a gente encerra por aqui. Muito obrigada. Maravilha, gente. Obrigada. Tchau.